Olá a todos, bem-vindos ao segundo podcast da Arbitrato. Meu nome é Thiago Pires Canal, eu sou sócio fundador da Arbitrato. Aqui no meu lado a Alessandra, que é a nossa diretora da parte imobiliária da Arbitrato também. E hoje nós temos o prazer de estar conosco aqui, conversar um pouquinho com o Nicolas Fabeni, né? Que é fundador e CEO da Start Law, advogado formado pela PUC do Paraná, com certificação pela Universidade de Lisboa, em Portugal, bacharel em administração pela UFPR e membro da Associação Brasileira de Legaltechs e de Lawtechs, né? Então, mais uma vez, um prazer ter você aqui, né, Nicolas, conversando conosco. Mais um filho da PUC, né? Estamos entre filhos da PUC aqui, né? Todos da PUC do Paraná. E para a gente contextualizar um pouco essa nossa conversa, esse início de bate-papo, eu acho que é legal falar para quem está caindo no YouTube ou no Spotify ou qualquer outra mídia que esteja vendo aí o nosso podcast, afinal, o que é a Legaltech, o que é a Lawtech, né? Se puder contextualizar um pouco para nós aí do que se trata, né? Claro. Primeiramente, agradecer. Aqui é um prazer inenarrável estar aqui com você, Thiago, estar aqui com a Alessandra. Eu acho que iniciativas como essa são fundamentais, principalmente para a gente que está empreendendo nesse setor, né? Que, basicamente, esse termo ele é utilizado para descrever esse crescente mercado de desenvolvimento de tecnologia no universo jurídico. A gente vê muitas vezes as aplicações sendo utilizadas de forma intercambiável, né, entre os dois termos, mas com o consequente desenvolvimento desse mercado e com a consequente exploração, né, seja de produtos, sejam de serviços, a gente vai vendo que há uma construção dessa ramificação. Essencialmente, as Lawtechs, o que a gente tem observado tanto no mercado estadunidense, que está bem avançado nesse sentido, referem-se a tecnologias e empresas que focam especificamente em serviços jurídicos para o público em geral. Já quando a gente observa as legal techs, né, por outro lado, elas direcionam aí os seus produtos para auxiliar especificamente os profissionais do direito, essencialmente. Então, a partir disso, a gente já consegue ter aqui uma linha tênue, né, para separar um pouquinho. E claro que nada impede que uma legal tech que iniciou pivote, direcione para a law tech, vice-versa, ou até mesmo essas startups acabem atendendo ambos os públicos, né, como é o que está acontecendo hoje, por exemplo, lá na nossa casa, lá na Start Law. Uhum. Bom, inclusive, né, trazendo um conceito um pouco mais técnico, até para que todo mundo consiga definir de fato o que é uma Lawtech e o que é uma Legal Tech, né? O próprio Richard Sunskind, autor de Tomorrow Lawyers, ele define Legal Tech como uma tecnologia de back-office, né? Que são tecnologias de apoio e operações para os escritórios de advocacia. E as Lawtechs, ele define como tecnologias emergentes, né, que se concentram em soluções direcionadas para serviços jurídicos em específicos, como é o exemplo das plataformas online de resolução de conflitos, como é o caso da Arbitrato. Bom, feita essa conceituação, fala aí pra gente, Nicolas, como que surgiu a ideia de criar a Start Law, quando surgiu, mas principalmente qual que foi esse gatilho que despertou em você essa vontade de inovar? Bem, ao longo da minha experiência jurídica, eu acabei navegando por vários modelos, né? Trabalhando não só em escritórios tradicionais, trabalhei em escritórios boutique, dentro de departamentos jurídicos de empresas, em gabinetes, né? E a inspiração da Start Lawyers, ela surgiu essencialmente para enfrentar um pouco a forma como era visto o direito. Então, é uma observação direta das lacunas e da ineficiência que o mercado até então detinha, dado que houve uma mudança de cenário muito significativa. O futuro do direito, por si só, é digital. E numa oportunidade, né, de
ter um contato com uma oportunidade de estudar fora do país, eu comecei a analisar em 2017, tanto que há registros, né, pela própria associação a B2L, na qual haviam muitos poucos projetos aqui no nosso país desenvolvendo tecnologia para essa área. Então, inspirado em trazer uma solução que pudesse beneficiar, né, esse mercado jurídico, que muitas vezes é burocrático, traziam-se processos lentos, e essa experiência, né, toda, veio a iniciativa de estruturar e desenvolver essa plataforma, né, para democratizar, para facilitar a vida de pequenas e médias empresas e indivíduos também empreendedores. E, assim, Nicolas, acho que uma questão, aproveitando o gancho do que você falou, né? Normalmente, os alunos de direito, etc., o pessoal, eles têm uma visão um pouco até binária, né? Ou concurso público ou advocacia, né? Tradicional. A advocacia tradicional, terno e gravata, etc. e tal, né? E como que, aonde que foi o gatilho? Foi, de fato, só indo lá? Eu acho que o meu palpite pessoal que talvez a parte da administração também tenha você ter estudado administração, tenha Claro, contribuiu. também um pouco disso, né? Sim, exatamente. Então, falando um pouco, né, da minha experiência, eu já tive outras experiências empreendendo com startups em outros mercados, não especificamente na área jurídica, mas na área do marketing. Na época, eu nem tinha esse conceito de startup tão claro, né, que o que seria. E quando eu tive a oportunidade de ir para a Universidade de Lisboa, eu tive contato com um ecossistema muito mais desenvolvido, né, que o nosso, e lá que foi assim o gatilho, justamente, né? Então, eu brinco muito quando eu estou conversando com os nossos amigos de forma informal, né? Se eu estava lá, se eu voltasse ao Brasil, me formasse, fosse atuar no mercado tradicional, com um monte de cabeça branca, com todo o respeito, né? Que eles têm credibilidade no mercado, se fosse atuar de uma forma tradicional, provavelmente não teríamos aí esse potencial. Então, eu identifiquei esse potencial de transformação, entendendo um pouquinho sobre o que era jurimetria, entendendo um pouquinho sobre até as novas fórmulas, né, de resolução de conflitos. Então, tudo isso foi encantador naquela oportunidade e me inspirou a fazer uma pesquisa. E houve até uma pesquisa num Legal Trends Reports da Clio, que é um report sobre esse mercado jurídico, que eu gosto bastante, recomendo, aliás, para quem tem interesse de ter contato, né, com esse tipo de material sobre tecnologia para performance jurídica. Eu entendi lá, acho que era um relatório de 2019 ou 2018, que 77% dos problemas jurídicos não recebiam devido remédio legal. Então, isso acabou produzindo a ideia de desenvolver uma plataforma que pudesse trazer uma experiência, né, para o cliente, para a ponta final, na qual ele pudesse acompanhar todo esse processo, né, 24/7, e a gente começou a denominar isso dentro do mercado como um Legal as a Service. Isso veio tudo dentro de uma pesquisa. Então, foi muito engraçado, porque eu acabei indo para fora para estudar criminal, e eu me encantei pela tecnologia e pivotei ali os meus estudos, né? Lembro até quando eu comuniquei a minha família, eles falaram, nossa, que loucura. Mas, sem sombra de dúvidas, a parte de ter estudado administração, uma ciência social aplicada, analisando isso e vendo o modelo de desenvolvimento, estruturar uma startup, estruturar um negócio, formar um time, pensar numa tecnologia, como aplicar aquilo, sem sombra de dúvidas, foi um facilitador que possibilitou eu ter essa visão ampla naquele momento. E foi um momento ruptivo, porque o mercado estava em uma ascendência absurda. Eu até costumo trazer, assim, geralmente, já tive algumas oportunidades que eu sempre gosto de trazer o gráfico, assim, desde 2017, do radar das startups para como está hoje. Chega a ser, assim, assustador você vê que tinha toda essa demanda reprimida e tem mercado para todos, e todo dia que a gente vai se atualizar, nós vemos potenciais novas ferramentas, sejam Lawtechs, Legaltechs, se desenvolvendo e se consolidando.
Então, mostra como esse mercado, que é um mercado jurídico que é altamente competitivo, principalmente num país como o nosso, no qual há uma demanda jurídica extremamente exacerbada e culturalmente já tendendo para os assuntos jurídicos como a gente conhece aqui no Brasil. Então, foi essa lacuna e essa oportunidade. E o crescente mercado das startups também, né? Que isso é encantador de ver como o nosso país avançou, né? E dando também mais, como que eu posso dizer assim, confiança para aqueles que querem empreender nesse modelo de negócio. Porque se você tratasse desse modelo de negócio há 10 anos atrás, muita gente talvez não teria essa confiança, não veria a credibilidade que a gente entende hoje e vê que é um modelo de negócio de sucesso. Oferta certa na hora certa, né? Mais Mas ou menos. e, Timing. e escutando você falar, também é como se a gente é como se tivesse desenhado, e muito provavelmente tu desenhou isso também, no ponto de vista de planejamento estratégico, aonde que estão as oportunidades e aonde que está a minha força, né? Isso. A minha força não está no cabelo branco, na experiência, mas está em ser disruptivo, está no digital, né? Então, analisando as forças que você tem, né? Com as tuas competências também para montar um negócio A que é ideia. disruptivo, né? Isso, a iniciativa, acredito que o gatilho foi pensar em como que a gente ter essa percepção de que a gente poderia praticar o direito de uma forma diferente da qual ela vinha sendo aplicada hoje. E a nossa tese, né, que eu até costumo brincar em conversa com os investidores, a nossa tese era essa, de que, de fato, esse mercado ia mudar a forma como que os advogados iriam se relacionar com os clientes, a forma como as pessoas iam resolver os seus conflitos, a forma como as pessoas iam mensurar, né? E esses indicadores, com o aumento desse mercado, só foi uma validação para nós que estávamos lá no início, acompanhando todo esse processo, mesmo que de longe. Eu ainda embarquei nessa carreira um pouco tarde, assim. Se soubesse como ela era, teria avançado antes nesse sentido. Mergulhado mais cedo, né? Claro, com certeza, sem sombra de dúvidas. Eu acho interessante quando a gente faz essas viagens internacionais, né? A gente tem essas experiências internacionais, justamente abre, né, a nossa visão, né? Que o direito não se trata apenas de escritório de advocacia, né? E o cotidiano dos tribunais, e que realmente existe esse leque de oportunidades, né? Então, hoje a gente vê que o Brasil, ele enfrenta, né, um problema cultural muito forte, tem uma barreira aí para ser ultrapassada. E a gente vê que desde 2017 até hoje, tem dados inclusive divulgados pela B2L, que houve um crescimento de 300% das startups, né? Mas, em contrapartida, ainda há um nicho de atuação, que é esse nosso nicho de Law-Techs e Legal-Techs, que ainda está em desenvolvimento constante se comparados a outros ecossistemas, né? A gente vê que hoje a gente não representa nem 2%, né, desse ecossistema. E partindo dessa premissa, né, que hoje também existe 1,3 milhões de advogados e 1.800 cursos de direito no país, sendo o maior número de faculdades de direito só no Brasil do que, né, comparado ao restante do mundo inteiro juntos. Na sua visão, qual que é a principal barreira que nós, advogados, temos que ultrapassar para conseguir, de fato, inovar nesse mercado? O que eu entendo, parte da resposta já está no que você trouxe, a cultura, né? Então, os advogados, eles têm um enfrentamento sobre inovar, porque é um mercado essencialmente tradicional e conservador, né? Então, houve muito ruído na forma como a proposta da tecnologia foi colocada dentro desse mercado, essencialmente na perspectiva de que eu acredito que apenas hoje há uma percepção clara de que robôs, de que softwares de gestão, de que o monitoramento ele é necessário, né? E ele se faz necessário, mas como um aliado, não como alguém que vai acabar com a advocacia tradicional ou com os negócios tradicionais, da forma como as pessoas que estão lá na academia querem desenvolver, mas ela vai vir tanto para ajudar os tribunais, bem como
os escritórios, bem como a transparência com os clientes. Então, e cria-se nesse cenário muitas oportunidades. Então, eu acredito que o mercado está mudando, os advogados novos que estão chegando ao mercado, eles estão com uma percepção bem diferente daquela do mercado passado. Então, a gente requer uma mudança de paradigma nesse momento. E é isso que eu acredito que nós estamos vivendo e acompanhando. Talvez daqui a alguns anos a gente se reúna novamente para conversar e falar, nossa, como nós acompanhamos tudo aquilo e olha só a grande mudança que se deu, né? Sim. Temos a oportunidade de, quem sabe, ter um país aí totalmente digital, com processos 100% digitais. E a aderência à tecnologia foi surpreendente, dada até mesmo as críticas que se davam no início, quando começaram a surgir os grandes projetos de startups de direito. Sem dúvida, né? Eu acho que é exatamente o que tu comentou. A gente tem observado de maneira geral aí um crescimento, uma aderência, porque o brasileiro tem um pouco... É um povo que está sempre acostumado a inovar, ele tá acostumado a sempre se reinventar. Gosta A de vida do tecnologia brasileiro é também, isso, adora tecnologia, tá sempre porque conectado. é o segundo mais conectado do mundo, né? Tem aquela pesquisa do Hootsuite, é o segundo povo que fica mais tempo Sim. na internet, nas redes sociais, né? Tá perdendo para África do Sul só. A gente tem mais parcela da população, 71% da população com acesso à internet, maior do que Sim. acesso à justiça. Então tem muitos dados relacionados, né, com essa situação. E o desafio para quem empreende na área do direito, eu vejo assim, no mercado, né, de Lawtechs e Legaltechs, é também a adequação ao universo jurídico, né? E essa nova percepção de que há carreiras a serem descobertas, há novas oportunidades de emprego. Então, quebrar esse paradigma de que ou eu vou para o mercado tradicional ou eu vou ser juiz. Calma, não é bem assim. Nem a vida do juiz mais vai ser a mesma com as ferramentas que nós vamos ter de análise preditiva, de revisão, inteligência artificial, né, inteligência generativa. E aqui, particularmente, a gente fica feliz de ver o Supremo Tribunal Federal promovendo, o CNJ promovendo estudos, parcerias com esse mercado, porque eles entendem que há um potencial. E, particularmente, hoje a gente vê que vários mercados específicos, né, sejam health techs, sejam edtechs, já tiveram, né, um boom. A gente vê que o mercado das startups de energia, por exemplo, está bem alto agora. Isso vai acontecer em breve das legal techs, mas de uma forma diferente na qual a gente está vendo hoje, né? Então, isso é muito legal de acompanhar, assim, todo esse cenário. E essa contextualização que tu acabou de fazer, até com o judiciário também, né? Eu acho que é super importante, porque se a gente comparar com a América Latina, outros lugares no mundo, a gente vê que tem uma inovação muito grande dentro do judiciário. Eu acho que contextualizando com a próxima pergunta, né, Nicolas, o que eu posso te fazer de pergunta é justamente essa escolha. Eu acho que uma parte dos nossos problemas é sempre ter as mesmas soluções para problemas diferentes, né? E isso nos leva muitas vezes para o judiciário, né? Então eu queria entender também como é que vocês, dentro da Start Law, como é que vocês têm trabalhado isso, como é que vocês têm visto essa questão, que tipo de solução que vocês hoje estão propondo, né, dentro de mercado, em termos de nicho de mercado também, onde que vocês resolveram se fixar, né, que hoje vocês não têm uma atuação judicial, né? Ou de judicializar situações, conflitos, enfim, né? É muito interessante, porque hoje, dentro da nossa plataforma, que a ideia é basicamente gerar um track record, né, todo um histórico de forma organizada, trabalhando
com uma plataforma acessível na qual aquele usuário consiga desenvolver petições, contratos, ter esclarecimentos e principalmente essa organização, que hoje a gente sabe como é. O mercado tradicional nunca foi muito afeto a essas questões. E eu posso dizer que a Start2Law, ela hoje não é nada daquilo que iniciou, é algo totalmente diferente, porque a gente foi incorporando e visualizando ao longo da nossa trajetória, que esse ano a gente completa 5 anos de empresa, especificamente incorporando novas soluções, né? Então, hoje, a nossa plataforma antes era só um canal de comunicação, relatórios, histórico. Hoje já não. Hoje a gente já consegue fazer monitoramento, temos robôs de varredura, nós temos integrações essenciais e até mesmo com esses players, né? E soluções parceiras como, né, a gente visualiza o futuro muito trabalhando a desjudicialização. Então, a gente tem uma percepção de que a desjudicialização do direito é algo que o mercado vê com bons olhos, é algo que a gente vem trabalhando hoje lá dentro e desenvolvendo isso. Eu posso te dar um spoiler que as novas funcionalidades do que a gente vem desenvolvendo com o produto está muito atrelado nisso. Trazendo um pouco da questão do arbitrato, né, as próprias plataformas que estão surgindo já estão mostrando como a gente consegue resolver conflitos. A gente já identifica, né, que existem determinados mercados que estão preferindo esse caminho da arbitragem, estão preferindo outras formas de resolver conflito do que sobrecarregar esse judiciário que está aprendendo ainda a ter uma visão. Então, o que eu posso te dizer é que lá dentro é um caos criativo. Então, a gente pensa em várias funcionalidades, em várias questões, e a gente sempre está validando com os nossos clientes para ver o que vai fazer mais sentido naquele momento de vida, seja de um escritório de advocacia, seja de um escritório de contabilidade, seja de uma empresa, e são todos esses os usuários aí da nossa plataforma e as pessoas que estão hoje sendo atendidas pela Start2Law. E eu acho que é um pouco, talvez o caminho que a própria Arbitrato também observa e prega, é que o profissional do futuro ele saiba identificar qual é a dor do seu cliente, né? Efetivamente, saiba dentro da dor que o cliente tem, qual é a porta, qual é a medida que você deve escolher que é adequada para ele. Talvez alguns vão ser o judiciário, mas outros vão ser a arbitragem, outros vão ser a mediação. Vai existir um desenho de resolução de conflitos próprio para cada pessoa, né? Para cada empresa, para cada caso, né? Então, acho que é um pouco... eu imagino que um pouco da tua atividade, né, deva ser também um pouquinho por aí, né? Muito do que eu posso dizer que vai ao encontro é que eu acredito que esse movimento de desjudicialização apoiada aí pelas empresas Lawtechs, Legaltechs, ele só vai não só aliviar o próprio judiciário que hoje está carregado, mas também oferecer formas seguras e acessíveis de resolver aqueles conflitos. Veja, é inadmissível hoje, por exemplo, que empresas, por exemplo, o setor de aviação, recebam milhares de processos de causas, às vezes, de passagens aéreas, muitas vezes, causas de valores baixos, que aquele juiz que está lá decidindo, aquela pessoa que está lá, não está feliz decidindo sobre aquela matéria, trabalhando daquilo, ou poderíamos se constituir outras formas de resolver esses problemas dessas montas, que são problemas recorrentes. Porque sobrecarrega. A gente tem um custo também ao erário, o custo que isso traz para nós é um custo absurdo. E se for colocar na ponta do lápis, de ajudar a esse sistema a não continuar sobrecarregado, vai ser um ganho pro país também, de modo geral, entendeu? Sem dúvida, sem dúvida. E tem tantas análises de custo, né? A análise do custo da hora de todo o judiciário, né, mobilizado para aquele conflito. Olhando pelo ponto de vista de quem está envolvido no conflito, a hora, o tempo, na verdade, não nem a hora, o tempo que demora para se resolver o conflito pelo valor que está ali em disputa, né? Então, tem uma série de
de questões que eu imagino que dentro da visão também de apoio às empresas e escritórios, eu acredito que tem muito dessa linha de raciocínio também. Claro, veja, eu vivi uma situação recente na qual a gente foi obrigado a levar uma mídia física e depois a gente queria protocolar mídia Que fosse digital. Queria que fosse, nós levamos presencialmente, fomos consultar e o que a gente visualizou dentro do processo? Que estava um prazo para digitalizar aquela mídia para entregar para o juiz, entendeu? Para ele. Então, são casos assim. Outras questões interessantes também ao mercado. Por exemplo, trazendo para a perspectiva da arbitragem, existem no mercado, por exemplo, resoluções de conflitos societários. Eu vejo um crescente interesse em não se colocar esse tipo de conflito para se resolver dentro do mercado jurídico tradicional, né? Dadas as características sensíveis que se levam nesse tipo de situação. Então, eu só vejo benefício nisso a longo prazo. Então, você que está escutando esse podcast, quer estar na dúvida, quer conhecer um mercado novo, uma oportunidade nova, não deixa de acompanhar e ver essas referências, porque, sem sombra de dúvida, isso só tende a aumentar, né? Esse paradigma, digo que é um rompimento que o direito está vivendo hoje. Uma nova etapa, né? Uma nova etapa, uma nova etapa de maneira geral. E eu acho que aos poucos as pessoas elas têm os seus momentos de dar esse gatilho, que muitas vezes não são exatamente dentro das faculdades, mas dentro dessas soft skills, desses momentos específicos aí de imersão e tal, que você tem esses insights, né? E o pessoal vai inovando. Eu acho que tem um pouco de várias coisas e que vão se acumulando aí. Então, o lado bom das novas tecnologias, né? Essas tecnologias disruptivas, é que justamente vai possibilitar aos advogados, né, uma maior parte para desenvolver, né, as soft skills e aí as hard skills também, né? Então mais ou menos nesse sentido. E eu acho que também o profissional, de uma hora ou outra, os profissionais vão ter que também se ajustar, não vai ter muita escolha, né? E eu vejo que os profissionais que não estão indo em direção a isso também vão ficando para trás, né? Então... Isso vai, sem sombra de dúvida, também um encontro de uma boa... Eu tenho, com meus colegas assim de faculdade, costumo falar, né? Os filhos da PUC aqui estão. O advogado é um grande pesquisador. Ele tem que saber aonde ele vai encontrar, né, o caminho, né, para orientar. E ele não é obrigado a ser detentor de todo o conhecimento jurídico, de saber tudo. Mas eu acredito que hoje, na lista, né, de competências necessárias para você ter unir tanto os soft skills e os hard skills, você também se atentar que o teu conhecimento sobre quais plataformas, quais tecnologias já estão disponíveis, como funciona um arbitrato, como funciona uma start law. Eu acho que isso vai ser uma vantagem competitiva para essas pessoas, entendeu? Principalmente porque o mercado, quer queira, quer não, ele vai ser totalmente digital. A advocacia já tem todos os elementos para se tornar uma profissão mais digital possível. E é isso que a gente tem que estar ali, né? Nesse pioneirismo, principalmente no nosso Brasil, que é um mercado jurídico tão grande, e a gente vê um outro lado, né? Um mercado tão inexplorado e que a gente viu um crescimento tão abrupto nesses últimos anos, né? Como a gente pontuou aqui, 2017 para frente, que a gente vê startups internacionais vindo para cá. Grandes startups, grandes cases americanos, holandeses, espanhóis, se colocando à prova no nosso mercado, pensando nessa internacionalização. Por que não, ao contrário, no futuro próximo, para todos nós aqui, levarmos nossas soluções para esses outros mercados também, né? Essa é uma grande provocação. Essa é uma grande provocação, pensar. A gente, aqui no Brasil, é muito acostumado a pensar, quando
pelo menos conversando com empreendedores, né, você empreende para o país, porque o nosso país é continental. Então, há essa liberdade. Mas quando você pega, por exemplo, uma pessoa que está desenvolvendo uma startup em Israel, em Portugal, ele já pensa global, porque ele sabe que o mercado local dele não vai satisfazer a necessidade da empresa, o crescimento. Então, aqui a gente tem aí todos esses estados da federação, né, para trabalhar, mas é um pensamento... Já estou indo um pouco longe aqui, né, pensando numa provocação. Mas é verdade, se nós pegarmos a Europa como exemplo, a população da União Europeia junta determinados produtos. Na parte jurídica, talvez é um desafio maior por conta dos entraves jurídicos que cada país tem. Mas se você pegar outras áreas de startups, com certeza você tem produtos aqui brasileiros que têm total aderência a toda a União Europeia ali, que é também um grande nicho de público de mercado também, um grande mercado consumidor também, né? Claro, fica o desafio aqui para os empreendedores. Fica registrado o desafio. Fica registrado. Não, Go legal. Global, pessoal. Go Global. Compartilhe. A gente só realiza nossos sonhos se a gente sonhar, né? Exatamente. Não tem outra maneira de fazer, né? Sonhar que você vai ter um Fusca é a mesma coisa que sonhar que você vai ter uma Ferrari. O custo é igual. Eu tenho um amigo que volta e meia fala isso pra mim. O custo é igual. O custo é igual. Então vamos sonhar na Ferrari. Uma Ferrari bem top. É isso aí. Nicolas, aproveitando essa questão que a gente acabou de comentar, então, sobre o Go Global, que mensagem que você deixaria para os jovens acadêmicos de direito que podem estar nos vendo, as pessoas recém-formadas, recém-graduadas que talvez estão buscando um lugar no mercado de trabalho ainda, ou ainda aqueles advogados que ainda, de uma certa forma, possam não estar contentes, ainda estão buscando talvez um sonho, estão buscando ainda verificar qual que é a Ferrari que eles possam alcançar. Que mensagem você poderia passar para essas pessoas? Legal. Para os advogados que têm interesse em tecnologia, minha mensagem de encorajamento é: o futuro do direito é digital. Então, a nova geração desses juristas vem com a possibilidade, né, de fazer uma releitura, né, de moldar esse futuro do direito. A gente sabe como a gente não quer que o direito seja, como que não quer que o mercado seja, olhando para o retrovisor. E para quem já está no mercado, não se trata apenas de se adaptar, né, o estudo do direito, né, o operador do direito por si só, se desafiar e pensar o profissional deste século, como que tem que ser o profissional da carreira jurídica desse século. Então, eu fico pensando que ter conhecimento sobre as novas tecnologias, sim, é essencial, mas a inovação no direito, ela não é só sobre você ter conhecimento das novas tecnologias, mas também ter conhecimento sobre a mudança na forma como pensamos o direito e a sua prática. Porque eu acredito que grande parte desse impacto, e talvez as antigas gerações estejam um pouco assustadas em compreender, é que essa prática vai mudar em muitos sentidos. E eu digo aqui tanto pela questão do próprio judiciário, principalmente dessa alavanche de empreendedores, alavanche de legal techs. É incrível quando você vai em alguma conferência, seja uma feira internacional, seja uma feira nacional, e você vê a borbulhar de ideias, de soluções que poderiam facilitar muito. E certamente todos os advogados já passaram por uma situação que ele pensa: por que eu estou fazendo isso? Aí é a oportunidade de inovar, aí é a oportunidade de facilitar não só a sua vida, mas a vida de milhares de advogados e milhares de estudantes que estão aí pleiteando desenvolver essa carreira jurídica. E pensar que hoje existem novas carreiras muito sólidas. Se você está querendo fazer uma pesquisa exploratória, eu recomendo pesquisar as vagas que as startups estão disponibilizando hoje, para você ver um pouquinho
sobre essa engenharia legal, sobre esse arquiteto jurídico, sobre todos esses conceitos, até mesmo atrelados ao design, né, como o desenho da resolução de conflitos. E aí você, com certeza, já vai ter uma enxurrada de informação e vai ter oportunidade, né, de visualizar novos cenários, né, nessa realidade que a gente já está vivendo, mas a gente sabe que grande parte do mercado jurídico ainda não está vivendo no nosso país como a gente vê. A gente se vê como um privilegiado, pessoal. É isso. Com certeza, com Sim. certeza. Nicolas, eu queria agradecer então a tua presença, bate-papo super bom, super show de bola, né? Eu acho que Uhum. foi fantástico aí a gente conversar um pouquinho. Quem gosta de tecnologia, que nem eu, e gosta de empreendedorismo também, que são duas coisas. Quando você vê uma empresa que nem a Start Law, você vê empreendedorismo, você vê essa parte do direito também, essa parte técnica, porque sem a parte técnica você não faz nada também. Exatamente. E você vê também bastante tecnologia. Então, você vê 3 pontos muito fortes, muito gritantes para você lançar um serviço como esse dentro do mercado, né? Então, parabéns pela empresa, pela atividade e obrigado por ter participado aqui conosco aí desse podcast. Obrigada, Nicolas, pela presença, que isso sirva de inspiração para muitos jovens, né? Estamos aqui diante de 2 jovens empreendedores que estão revolucionando o mercado jurídico e com certeza tem muito ganho aqui com esse podcast e que todos consigam se inspirar, né? E, de fato, buscar outras oportunidades. O mercado, né, está em constante evolução e tem muitas áreas ainda para explorar. Não, pessoal, eu que agradeço, novamente. Acompanho a trajetória também da Arbitrato há muito tempo. Eu convido junto aqui a todo mundo que está acompanhando a curtir, comentar, trazer sugestões. Eu acho que acredito, né, que iniciativas como essa são realmente muito importantes, né, de disponibilizar. Agradeço também essa oportunidade de voz, de fala, né, para trazer um pouquinho do que a gente está vivenciando e relembrar, né, que a inovação jurídica ela é um ato contínuo. Juntos a gente consegue visualizar que há mercado para todos, né? Isso é algo que está cada dia mais claro, ainda mais num país com tanta oportunidade como o nosso. E convido vocês a explorarem essas possibilidades. Quem tiver interesse também de bater um papo, eu sou super acessível, pode me procurar no LinkedIn, ter o acesso. Será um prazer aí conversar com potenciais empreendedores ou advogados que querem sair da caixa. Se você quiser também falar o seu arroba. Uhum. No LinkedIn tá Nicolas Fabeni, pode me chamar por lá. Isso aí já tá aberto lá, não precisa de convite nenhum, será um prazer. Falar que me viu lá no podcast da Arbitrato vai ser mais legal ainda, pessoal. Show de bola. Valeu e até a próxima, então. Claro, até a Até mais. próxima.